Pois é, pessoal, estamos aqui de novo, né? E algumas pessoas perguntam assim, por que você às vezes entra nos programas já rindo? Eu já expliquei, vou explicar de novo. É porque nos intervalos, eu e Israel começamos uma viagem aqui, começamos uma viagem agora, que já concretizou numa ideia, que a gente já vai começar a amarrar, mas eu não vou dizer para vocês qual é, porque senão acaba surpresa. E a gente precisa aceitação também do senhor, senhor Calunga não pode dizer não, do Calunga, porque ele é parte importante nesse projeto, mas isso é um projeto e a gente começou a conversar aqui de uma ideia, porque a gente verificou que o número de programas já está grande, né? Daqui a pouco a gente vai ter 100 programas, Calunga Responde, então a gente tem que fazer alguma coisa especial. E aí começaram a vir as ideias e a gente começou a rir, porque as ideias que a gente tem, elas começam muito normais, racionais, depois elas começam a tomar uma proporção intergaláctica. Mas, vamos ver. Esperem para vocês verem o que nós estamos preparando, né? Eu e a voz do além, certamente, Calunga Israel, nesse momento que a gente já estava conversando aqui, certamente jogou umas ideiazinhas, né? Porque veio muito instantânea, né? Fala que não foi. Foi, verdade, verdade. Foi muito assim, nossa! Veio. Mas então, é isso aí. E eu vou contar para vocês uma outra experiência que eu tive em reuniões de ectoplasmia ou de materialização, e essa foi muito emocionante, não que a primeira não tenha sido, mas essa foi muito mais, porque foi para mim totalmente inesperada, né? E foi com uma pessoa que eu não tive a oportunidade de conhecer fisicamente, infelizmente eu não tive, ela desencarnou nos idos dos anos 80, e eu não tive a oportunidade de conhecê-la fisicamente, mas é uma das médiums que para mim, é a médium que para mim é a representatividade do que seja um intercâmbio mediúnico extraordinário. E eu digo para vocês, sem nenhuma tentativa de diminuição, porque eu seria incapaz disso, né? Porque o próprio trabalho dele já atesta a grandeza da atividade que ele realizou enquanto encarnado, mas na minha concepção, o conteúdo dessa médium, ela extrapola de Chico Xavier, do seu ponto de vista de apresentação de recursos mediúnicos, de realidade do mundo extrafísico, de mediunidade, é a Ivone do Amaral Pereira. Eu tenho um respeito muito grande por ela, um carinho muito grande por ela, adoro os livros que ela psicografou, a postura de vida que ela adotava. Era uma mulher lutando num meio extremamente machista, né? Porque, entendendo ou não, o movimento espírita é um movimento, o que seria quase que uma exclusão no meio social que a gente vive, mas principalmente na época em que ela se apresentou como médium, né? Muito jovem. Então, uma mulher médium era algo quase que inaceitável, né? Apesar da codificação ter sido toda estabelecida através da Faculdade Mediúnica de Meninas, né? Na França, mas a Ivone contou com essa barreira. E o conteúdo mediúnico da Ivone Amaral Pereira é algo, na minha opinião, as pessoas podem discordar, mas para mim é extraordinária. E a vida dessa mulher também, a biografia dessa mulher é extraordinária. Se vocês quiserem saber mais profundamente, tem o meu amigo Pedro Camilo, que ele é especialista em Ivone do Amaral Pereira. Tem muito tempo que eu não converso com ele, não porque ele tenha saído do país, ele está morando em Portugal, mas as questões mesmo do dia a dia. Mas nos poucos momentos em que eu estava com ele, eu sempre pedia para ele falar coisas da Ivone. Ele me deu livros interessantíssimos da Ivone que eu desconhecia. E tem um instituto também, Instituto Ivone do Amaral Pereira, que vocês podem entrar, buscar aí no YouTube. Para mim, não tem igual. Ivone é fantástica. Pois bem, eu estava numa dessas reuniões e antes eu queria dizer, eu quero ressaltar assim, que eu sempre digo, agora eu não falo mais, mas eu sempre dizia que uma das pessoas que, assim que eu desencarnasse, se eu tivesse condição, que eu ia procurar no mundo espiritual, era a Dona Ivone do Amaral Pereira.
E eu sempre dizia para as pessoas assim, quando eu morrer, a primeira pessoa que eu vou procurar no mundo espiritual é a Ivone do Amaral Pereira, porque eu quero dizer para ela, né, da minha admiração e tudo, enfim. Eu sempre dizia. E aí, o que acontece? Aí eu fui nessa reunião de materialização de ectoplasmia, eu nem por sonho esperava, nunca imaginei que isso pudesse acontecer, né? Então eu lá na reunião, tudo escuro, os espíritos se materializando, né? E aí materializou-se uma mulher que foi me tornando assim muito familiar pelas fotos que eu já tinha visto. E eu falei, Jesus, é Ivone do Amaral Pereira! Eu quase tive um troço. E aí, cara, diferente do Zé Grosso, que pediu que eu fosse até ele, né, para comprovar se era ele mesmo, o espírito materializado de Dona Ivone do Amaral Pereira veio caminhando até a minha direção. Parou na minha frente, assim, ó. E olhou para mim com aquele olhão assim, indescritivelmente vivo, e falou, Marcos, quando as pessoas se amam, elas e não estão no mesmo espaço, nenhuma delas precisa reencarnar, nenhuma outra precisa morrer para se verem. Deus permite esses encontros temporários, como esse que a gente está tendo aqui agora. E me falou umas coisas que, de verdade, eu não prestei mais atenção, porque a emoção tomou conta de mim, né? Igual está tomando agora. Eu fiquei muito emocionado, assim. Fiquei pensando na beleza daquele momento, né? Porque ali estava aquela mulher que eu admiro, né? E aí ela falou umas outras coisas que de verdade eu não me lembro, porque eu não, assim como eu estou me emocionando aqui agora, eu me emocionei muito mais, né? E se retirou, e quando ela chegou lá na frente ainda fez uma coisinha assim para mim, né? Um movimento assim de um tchau. Caramba, pelo amor de Deus. Então, foi um dos momentos mais bonitos que eu já vivi na minha vida, assim, no universo dessa questão mediúnica, mediunidade, médium, espíritos. E ver como que o laço de afeição, né, é real, porque ela não me conheceu fisicamente, eu também não a conheci fisicamente. Eu conheci Ivone pelos livros dela, pela história dela, pelas histórias que contavam dela, né? Pelas entrevistas que ela dava em rádio, jornal, porque isso se transformou em livro, devido inclusive ao trabalho sensacional de pesquisa do Pedro Camilo, que é uma pessoa que eu admiro muito. Então essa foi uma experiência que eu queria partilhar com vocês. Eu quero pedir desculpa pela emoção, o programa não tem esse objetivo, mas é algo que ainda mexe muito comigo quando eu lembro, pela intensidade do momento, pela beleza do momento e pela integridade dessa mulher, né? Desse espírito, assim, lúcido ali na frente, vivo, vigoroso, sabe? Você sentia a inteligência daquela mulher saindo pelos poros, assim, sabe? A grandeza dela. Foi demais, gente. Foi uma das coisas mais legais que eu já vivi nessa existência. E aí ela falou umas coisas, como eu disse, não gravei porque a emoção tomou conta mesmo. E ela saiu, assim, eu fui olhando aquela mulher, falei, meu Deus, né? Então é isso. Vamos lá, vencer essa emoção e chamar o Calunga aí. Ai, Deus, limpar esse olho, né, Israel? Nossa, não pensei que eu ia me emocionar tanto lembrando desse episódio.
Mas foi tão bonito, Jesus, pelo amor de Deus. Por que você não aparece de novo para mim? Pode ser que ela tá próxima aí. É. Ela incorporando você, quer ver? É? No congresso. Graças a Deus. Graças a Deus que Jesus nos abençoe. Graças a Deus estamos juntos novamente, né? Eu, Calunga, Marcos, Israel e toda essa coletividade de espíritos que estão aqui conosco nessa jornada, nessa nova jornada. Vocês aí do outro lado da tela, atentos àquilo que nós estamos apresentando, compartilhando, se envolvendo. E eu nunca vou me cansar de repetir o quanto que isso é importante, o quanto que isso é primordial para que a gente possa estabelecer essa rede, né, de amor, de carinho, de afeição, de atitudes progressistas, de fortalecimento mútuo, porque eu também nunca vou me cansar de dizer o quanto que é importante essa troca para nós também, espíritos desencarnados, né? Essa nutrição energética, emocional, advinda de vocês, é um recurso a mais que nós metabolizamos para também aurirmos forças diante dos desafios individuais e coletivos que todos nós temos que enfrentar. Estamos todos dentro desse barco sideral, dessa nave sideral, e na estrutura em que ela se encontra, ela exige de nós esse compartilhamento, de maneira que essa troca nos fortaleça mutuamente, para que a gente entenda os desafios como desafios e não como castigos, e passamos a enfrentá-los, entendendo que esse enfrentamento é justamente a possibilidade que a gente tem de nos fortalecermos e nos tornarmos pessoas melhores, estejamos em que dimensão da vida estivermos. Então, que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Graças a Deus, Calunga. Hoje vamos falar sobre o pensamento positivo e negativo. Eu gostaria de saber, com relação o ser humano, ele tem uma tendência a pensamentos mais negativistas, né? Por que é tão difícil ter pensamentos positivos e uma vida mais otimista? Independente, né, se tem pandemia, se não tem, a gente tem essa dificuldade, né? Por que isso? Quando se coloca a palavra tendência, nós já nos predispomos, dentro do nível de evolução em que a gente se encontra, a tomar polaridades diferentes, né? Tendência a ser bom, tendência a ser não tão bom, tendência a ser otimista, tendência a ser pessimista. E esse espaço entre esses dois polos, eles ficam preenchidos com questões que não foram resolvidas e que, a maioria das vezes, não foram muito bem entendidas. Nós fomos criados por uma criatura, por um ser, por uma essência, que tem um posicionamento positivista, altruísta, otimista, progressista, porque ele já se fez assim. E seria muita prepotência minha, Calunga, tentar descrever as predisposições internas da divindade. Nós não conseguimos entendê-lo, né, na sua grandeza. É quase que um circuito fechado ao procurar entender Deus na sua intimidade. Como entender alguém que é incriado, que existia antes de qualquer fenômeno de vida existir em alguma coisa que a gente não consegue mensurar e que antevinha o universo que a gente conhece e desconhece. Então, é uma discussão que nesse momento, nesse instante, não nos não diria apropriável, né? Mas ela não nos é compatível com o que a gente tem a resolver aqui agora. Isso não quer dizer que a gente tenha que menosprezar tal
concepção de existência dessa essência maior. Podemos senti-la nas suas expressões, né? Mas entendê-la na sua essência, eu acredito, pelo menos eu, Kalunga, nesse momento não tenho. Eu diria que ao invés dessa palavra tendência, nós estamos sendo, e eu digo nós, porque eu sempre gosto de estar junto nesse contexto, né? De vida humana, de vida social. Nós estamos sendo doutrinados, educados já há milênios a experienciar esse lado mal resolvido que nós temos, de acreditar que nós não somos capazes de ir além daquilo que nos foi proposto fazer. E mesmo aquilo que nos foi proposto fazer esbarra em um monte de outras emoções que se tornam sentimentos, que advêm de pensamentos e se tornam atitudes, que criam essa inverdade com relação àquilo que a gente acredita ser uma possibilidade de erro, de equívoco, sustentando a estrutura do pessimismo. É claro que as circunstâncias nunca estiveram favoráveis se você tiver um olhar crítico superficial do que se vive. Porque eu digo, como Kalunga, que todas as questões estiveram favoráveis ao nosso desenvolvimento sobre a estrutura do positivismo. O fato é que ainda a maioria de nós, imaturos que somos, nos entendemos como seres injustiçados, seres menosprezados e esquecidos do que seja a possibilidade da justiça e de um acolhimento satisfatório. A gente ainda se compraz numa atmosfera paternalista, que nos proteja, que nos desobrigue dos nossos deveres e, por consequência, passamos a exigir de forma irrefletida os nossos direitos, né? E quando essas questões não são atendidas, porque elas não serão atendidas, ao invés da gente começar a equacionar esse problema, verificando o quanto que as nossas posições foram infantis, a gente terceiriza esse processo, damos a ele vários nomes, mas fortalecemos uma área da nossa alma, do nosso espírito, do nosso psiquismo, que tem o maior interesse que a gente permaneça nessa pasmazeira, que é aquela área do nosso cérebro, da nossa mente, onde se alojam, tomam forma e crescem o que vocês chamam de crenças limitantes. Quando eu digo que o pessimismo nasce de uma educação, é porque isso é uma verdade. Quando criança, encarnado, eu ouvi várias vezes de pessoas, né, algumas das vezes próximas, familiares, que eu seria alguém que não daria nada na vida, que eu seria alguém que não teria nada no futuro. Eu seria alguém que não conseguiria os meus objetivos porque eu era burro, porque eu era iletrado, porque eu era negro. E muitas dessas concepções se tornaram uma verdade dentro de mim porque eu as aceitei como verdade, porque vinham de pessoas que eu tinha um olhar especial, porque a julgavam meus orientadores e que eu estava sob a responsabilidade delas, porque eu era criança e elas eram adultas. Mas elas eram as minhas gestoras, elas eram responsáveis por mim até determinada faixa etária da minha vida. E quando isso não se tornou mais necessário, quando essa responsabilidade ela se modificou em função da minha saída da infância, adolescência, entrada na vida adulta, eu tomei a autonomia da minha vida, porém sedimentado com aquelas mentiras que eu tomei como verdades que eu ouvi desde criança, tornando-se o que vocês chamam de crenças limitantes. E essas crenças limitantes sempre esbarravam, com o meu consentimento, naquilo que eu objetivava construir para a minha vida, daquilo que eu objetivava alcançar.
E como eu ainda não tenho entendimento que aquelas questões nasciam dentro de mim, eu fui direcionado pela minha vontade, pelo contexto social em que eu vivia, que é muito semelhante do que vocês vivem hoje, a me posicionar como uma pessoa azarenta e ao mesmo tempo envolto pelo pessimismo. Então eu comecei a repetir aquele processo de educação infeliz que eu tive com relação a outras pessoas, quando elas me davam assim notícia de alguma coisa que elas intentavam realizar. E eu dizia alguma coisa mais ou menos assim: eu não sei porque você se esforça tanto. A gente nunca conquista quase nada com os nossos esforços. Você já não reparou que pessoas como você, com posturas muito semelhantes a você, não dão certo na vida? Que existem determinadas circunstâncias que é melhor a gente nem mexer, porque não vai dar em nada. Eu falei isso uma enormidade de vezes. Até que eu comecei a ver que determinadas pessoas se davam bem na vida. E muitas das vezes elas não eram tão diferentes de mim. E eu comecei a me perguntar por que essas pessoas se dão bem na vida. E em alguns momentos eu comecei a perguntar a algumas delas pessoalmente. E a primeira coisa que eu percebi foi que elas estavam em polos diferentes. Talvez tinham recebido o mesmo processo de educação distorcido, né? de alimentação e sustentação de crenças limitantes, mas elas optaram, por experiência própria, por estar em um polo diferente. Eu estava no polo do negativismo, do pessimismo, elas estavam no polo do progressismo, do otimismo, né, da continuidade da vida sobre esse aspecto. E eu vi que entre esses dois polos havia uma distância considerável, proporcional ao meu estado de pessimismo, à profundidade do meu pessimismo. Então, eu tive que fazer um caminho. Eu tive que sair desse polo pessimista em direção ao polo otimista. E o caminho que eu fiz era justamente o caminho de olhar de forma diferente as minhas experiências, aliás, os meus desafios diários, que me ofereciam experiências que até aquele momento fortaleciam o meu pessimismo. Eu tive que dar início ao enfrentamento dos meus desafios diários sobre um outro olhar, sobre um outro enfoque. O meu olhar primeiro era justamente sobre as pessoas que estavam do outro lado, no outro polo, as pessoas positivas, otimistas. Comecei a ver como elas se comportavam no seu dia a dia. E a primeira coisa que eu vi, em muitas vezes em que estive observando, é que essas pessoas tinham desafios muito parecidos com os meus e algumas delas com muito mais robustez, entendeu? Com desafios ainda bem maiores do que os meus. Falei, que engraçado. Eu sempre achei que essas pessoas positivas não tinham problemas, não tinham desafios. Como é que elas vivem tão felizes? Essa foi a minha segunda pergunta. Nessa minha caminhada que eu estava saindo daquele polo pessimista para o polo positivista. E eu fui vendo que à medida em que eu fui observando aquelas pessoas, eu fui tendo um outro processo de educação. No primeiro momento foi uma educação teórica, que me permitiu focar nessas pessoas, olhar para essas pessoas. Em outro momento foi teórica com uma necessidade de prática, porque eu comecei a ver pela proximidade que eu estava tendo a cada passo, a cada dia dessas pessoas positivas, os métodos com os quais elas trabalhavam para enfrentar os seus desafios. E eu, como sempre fui proativo, comecei a experimentar essas técnicas nas minhas próprias vivências, nessa minha caminhada que eu estava fazendo do polo negativo, pessimista, para o polo positivo,
otimista. E comecei a aplicar na medida das minhas condições, das minhas possibilidades. E sabe o que eu verifiquei? Que davam certo. E que aquela minha visão superficial da vida, mas que determinava para mim a minha posição de um azarento pessimista, ela foi se transformando e foi ressaltando alguns valores que eu já tinha, mas que estavam obscurecidos por essa certeza de que eu era um cara azarento, que eu era um sujeito pautado pelo pessimismo, limitado em minhas crenças, estavam ali suprimidas, apagadas. E à medida em que eu fui olhando, estudando, verificando a eficácia das ferramentas que as pessoas positivas, otimistas, enfrentavam no seu dia a dia, à medida que eu fui observando e aplicando, eu fui vendo que era possível reverter essa situação, eu fui vendo que eu tinha valores incríveis, extremamente positivistas, otimistas, verifiquei que os meus desafios iriam continuar existindo e alguns novos desafios iriam se apresentar, porque eu estava me promovendo a autodescobertas que me davam a condição de poder enfrentá-los com mais alegria, determinação, com mais certeza, com mais foco, tudo isso. E eu estou nessa estrada até hoje, esse espaço entre pessimismo, azareza, avareza não, né? Esse sentimento de ser uma pessoa azarada, porque eu não sou avarento, né? Eu, Calunga, não sou avarento, isso eu nunca fui. E o espaço positivista, otimista, eu estou percorrendo ele ainda, eu não cheguei lá não. Eu tenho ainda pessoas que eu miro, Senhor Antônio Dias é um deles, né? Que me apresenta soluções na sua vida pessoal com uma estratégia tão criativa e tão bem-humorada que eu olho para ele determinadas vezes, eu falo assim, de onde veio esse indivíduo, né? E agradeço a Deus por ele ter tido a boa vontade de se tornar o meu orientador nesse processo infinito de autoeducação no qual a gente está inserido. Então, eu estou nesse caminho até hoje. Por isso que algumas vezes, quando vocês dizem para mim, nossa, o Calunga é um indivíduo tão bem estabelecido, tão bem alicerçado, não sou ainda não. É porque eu tive a audácia, estou tendo a coragem de sair daquela estrutura pessimista, né, de me achar uma pessoa incapacitada para qualquer coisa, porque eu fui educado erroneamente assim. Eu acredito que a maioria de vocês está sendo ou foi educado dessa maneira. Fortaleci em mim essa certeza de que eu sou um incapaz, né, para determinadas coisas, ou para não dizer tudo. Fortaleci essa crença limitante, estou rompendo com ela a partir do momento em que eu foquei o meu olhar para uma outra questão, recebi ajuda, estou recebendo ajuda não só do Antônio Dias, mas de todos vocês que estão aí conosco nessa troca de informações. Estou rompendo com essas crenças limitantes e estou buscando fortalecer as minhas crenças positivas. Eu sou um espírito que fala bem, eu sou um espírito que tem um manancial de experiência compatível à condição de passar elementos que possam engrandecer outras almas que vivem as suas dificuldades. Eu sou uma pessoa, eu sou um espírito que sabe lidar com as diferenças, tem a alma flexível, não tanto quanto eu preciso, mas elástica, para eu poder me adaptar a circunstâncias inusitadas, principalmente aquelas que me desafiam, porque são essas que eu gosto, são essas que eu acho interessante, são essas que vão me promover. Então eu estou nessa caminhada. Por isso que todas as vezes que eu me dirijo a vocês, eu falo assim, nós, porque eu não posso me colocar separado disso pelo simples fato de eu estar vivendo em outra dimensão. Não me dá esse direito. Viver em outra dimensão não me elege como ser humano que sou. Não me dá privilégios, não me dá a condição de me apresentar para vocês como um espírito evoluído. Longe disso.
não é? Então eu sempre digo, nós espíritos, nós pessoas, eu o cara, eu o indivíduo, porque é isso que eu sou. E é isso que vocês são, né? O Senhor Antônio Dias, o Israel, a voz do além. Nós estamos todos nesse mesmo processo de ebulição, né? De necessidade de dias melhores, de ser mais felizes. Então, o pensamento, que é o início do nosso bate-papo de hoje, é a usina geradora que nos mantém presos ou que nos promove a uma liberdade parcial de acordo com a nossa evolução e que nos permite ir de forma consciente ao nosso destino real. Então, se você se sente preso a um pensamento pessimista, pequeno, redutor, pesado, azarado, esquecido por Deus, olha, faça isso não. Você tem coisas muito nobres dentro de você. E deixe isso vir à tona. E se você não sabe como, é só você olhar ao seu redor. Você deve ter na sua parentela, no seu ciclo de amigos, sabe, nos seus ídolos, alguém que apresente um posicionamento diferente do seu. Um pensamento positivo, atuante, vigorante, revigorante, inclusive. E mire nesse indivíduo, nessa coletividade, nesses amigos, nessas pessoas, e veja, observe, nós temos o dom da observação, como é que elas agem. Verifique como é a vida delas, sem se tornar um enxerido, né? Um mexerico, como te diz aí. Mas veja como elas se movimentam e tente imitá-las. Vocês, alguns espíritos também, imitam o que as pessoas têm de pior, não é assim? Imite as pessoas naquilo que ela tem de melhor, que é o que você tem aí na sua proximidade. E vá no seu jeito, no seu ritmo, a sua maneira, fazendo as coisas acontecerem. E você vai ver que à medida que você tiver esse foco, esse direcionamento, uma força nova, incontida, que você desconhecia existir dentro de você, vai começar a vir à tona, vai começar a tomar posse do seu pensamento, das suas emoções dos seus sentimentos da sua postura diante da vida e diante da postura da sua vida, ações diferentes, movimentos diferentes, novos, que vão te tirar dessa base solidificada pelo pensamento positivo, negativo, e vão te levar a movimentar-se em direção a pensamentos melhores, positivos, otimistas, e que vão te surpreender na sua capacidade de ação e de atuação no que diz respeito à sua vida. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus.